Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos aqui na tela da TV Câmara Mossoró, que é exibida através dos nossos parceiros da TCM, através do canal 23.2 da sua grade e também da Telecab no canal 2. Nós estamos aqui sempre trazendo para você informação sobre os mais variados temas sociais, temas jurídicos, temas que envolvem a saúde da pessoa. E nós queremos saber também quais temas, quais sugestões de assuntos, quais convidados você gostaria de ver aqui conversando e debatendo conosco. Por isso, deixe seu comentário, sua sugestão, sua opinião através do nosso Instagram. Você pode entrar em contato conosco através do @programa Cidadania. Tudo junto vai aparecer na sua tela o endereço do nosso Instagram. Nós estamos aqui para construirmos juntos com você esse canal que é de cidadania. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, mas muito delicado também de ser debatido. Nós trouxemos em edições anteriores pessoas que vieram conversar e explicar um pouco mais sobre campanhas que existem no Brasil. A campanha do Agosto Branco e a prevenção ao câncer de pulmão, a campanha do Agosto Lilás e a prevenção contra a violência contra a mulher, a prevenção da violência contra a mulher. E hoje nós vamos falar de um tema igualmente importante, que é Setembro Amarelo. Eu sei que muita gente já ouviu falar, já conhece essa campanha acerca do Setembro Amarelo, mas é importante que a gente discuta, que a gente passe por alguns mitos e desvende e esclareça algumas situações para que você fique sempre bem informado e que você também, além de se ajudar, possa ajudar também outras pessoas que porventura estejam passando por um momento delicado. E eu chamo agora o meu parceiro aqui de programa, Adalto Vasconcelos. Adalto, o tema de hoje, como eu já falei, é um tema muito delicado de ser discutido, né? E a gente vai conversar hoje com um profissional que é gabaritado e vai poder tirar muitas das nossas dúvidas aqui, né? Sim, Joyce, hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Sampaio, médico psiquiátrico, especialista na área. E nesse assunto especificamente, a gente tem notado um crescimento assustador quando se trata na questão da prevenção das pessoas que têm problemas mentais. Mentais que eu digo ligados a uma depressão, a um problema corriqueiro do dia a dia que muitas vezes gera um transtorno maior, que infelizmente levam muitas vezes à morte. E hoje nós temos aqui o Dr. Daniel irá trazer um pouco de esclarecimento acerca desse assunto, o que é a campanha Setembro Amarelo, para que serve, a finalidade e quais as razões pelas quais ela existe. Pois é. A gente vai fazer um breve intervalo, o nosso convidado já está aqui nos nossos estúdios conosco, mas a gente vai para um intervalo bem rápido e na volta a gente vai estar aqui conversando com o Dr. Daniel Sampaio sobre essa campanha Setembro Amarelo. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania, hoje trazendo o tema Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio.
Como eu falei no bloco anterior, é um tema delicado, mas importante de ser discutido, e é por isso que nós estamos aqui com o Dr. Daniel Sampaio, que é médico psiquiatra, é concursado na Prefeitura de Mossoró e é também um dos diretores da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Como eu falei, né, Adalto, uma pessoa gabaritada para conversar conosco sobre esse assunto. Dr. Daniel, nós inicialmente gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Nós sabemos que a rotina de um médico já por si é complicada. Esse mês, então, requer uma atenção maior de vocês, de especialistas nessa área. Então, muito obrigada por essa disponibilidade em vir aqui conversar com quem nos assiste. Eu só agradeço a oportunidade, um abraço a todos, né? E, assim, é um espaço muito importante que vocês estão cedendo, né, para a psiquiatria, para a medicina, porque nós precisamos desmistificar a saúde mental, né? Muita gente tem preconceito, né? Existe até uma outra campanha que é a psicofobia. E esse mês é um mês muito importante para a psiquiatria, porque é o mês em que a gente fala de um tema que muitas vezes é um tema desagradável, né? A questão do suicídio. Às vezes está ali perto da gente, já aconteceu na família ou com alguém conhecido, mas esse mês nós estamos falando da prevenção do suicídio, que é o mês de Setembro Amarelo, onde a gente visa principalmente alertar as pessoas para cuidar da saúde mental. E aí, para iniciar nosso bate-papo, doutor Daniel, nós gostaríamos que esclarecesse ao nosso telespectador o porquê da campanha Setembro Amarelo. Quais as suas razões, qual a finalidade? Por que existe a campanha Setembro Amarelo? Essa campanha do Setembro Amarelo, ela surgiu nos Estados Unidos. Um adolescente, o Michael, ele tinha um Camaro amarelo, né? E ele se suicidou. No velório dele, a família distribuiu cartões e esse cartão falava justamente o tema, né, dessa campanha, que é: se precisar, peça ajuda. Então a família teve esse cuidado de colocar nesse cartão que, se você percebesse alguma mudança na sua rotina, pensasse a chegar nesse ponto de desesperança, que a vida não tem mais sentido, não escondesse, não guardasse isso para você, pedisse ajuda. Então, o objetivo desse mês é lembrar que a gente passa por dificuldades, é do ser humano passar por dificuldades, né? A gente adoece, e o que nos resta é pedir ajuda a Deus e nos cuidar. Então, a campanha, ela traz esse lembrete. Se sua vida tem alguma mudança na rotina, se a vida está trazendo sofrimento pessoal, algum tipo de prejuízo para o dia a dia, peça ajuda. Doutor Daniel, esse momento de desesperança que você traz aqui pra gente, ele não surge do nada, né? Muitas pessoas começam a sentir, relatam que começam a sentir essa tristeza. Mas a pergunta que a gente faz é: qual a diferença? Como a gente pode sentir quando deixou de ser uma tristeza por algum fato ocorrido na nossa vida e passou a ser um problema mental, né? Uma depressão ou uma ansiedade? As doenças mentais, geralmente são crônicas, né? Você não tem como uma dificuldade pontual. Dura meses, anos, né? Então, é diferente, por exemplo, a depressão é diferente da tristeza. A depressão, que é a principal causa da pessoa, né, achar que a vida não tem mais sentido e chegar a cometer um ato extremo. Então, o que é que a gente precisa observar? Ontem eu assisti meu time jogar, meu time perdeu e eu fiquei triste. É uma situação pontual. Mas quando a tristeza ela é contínua, ela muitas vezes nem tem uma causa. Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu conhecia o João, conhecia a Maria, ela tinha a vida perfeita e tinha depressão. Por que disso? Porque na verdade é um mau funcionamento do nosso cérebro. Então, quando isso acontece, e pode acontecer com qualquer pessoa, independente da faixa etária, independente da condição social, você vai sentir que a vida perdeu o interesse, né? As coisas que você gostava, por exemplo, um esporte, um lazer, enfim, estar com os amigos, você passa a evitar as coisas que antes você gostava.
você começa a se isolar. A gente passou agora por um período onde a gente percebeu como o isolamento é prejudicial durante a pandemia. A gente obrigatoriamente tinha que se isolar. E o isolamento causou muitos adoecimentos, talvez até tão ruins quanto o Covid. Então, a diferença é justamente essa de não ser um momento pontual. Ela é crônica e ela prejudica a nossa rotina. E aí, para você ver, Joyce, doutor Daniel, diante do que foi esclarecido, você vê como assim, são nos pequenos detalhes que você tem que estar observando, às vezes, as pessoas. Um detalhe desse, é porque meu time perdeu. Pode ser razão para uma possível depressão? Até que pode. Um estudo, de repente, porque eu não passei, porque eu preciso tirar uma nota. Então, assim, todos esses pequenos detalhes, ao que parece, há uma linha muito estreita, na verdade, entre a possibilidade de uma depressão, a possibilidade de se chegar, por exemplo, a um caso extremo, que seria que, infelizmente, os profissionais não gostam de tratar, mas seria o suicídio, né? Então, assim, são pequenos detalhes dessa natureza que tem que acompanhar a rotina de cada pessoa. E aí, nesses casos, doutor Daniel, por exemplo, em se percebendo que há casos dessa natureza, seja num amigo, num parente, num familiar, seja o que for, qual o tratamento que é aconselhável se fazer e que profissionais devem ser buscados para que se faça esse acompanhamento? O acompanhamento, ele tem que ser feito por algum profissional que cuida da saúde mental, né? Porque na saúde mental você tem um psiquiatra, você tem um psicólogo, você tem os terapeutas, você tem uma rede de CAPS, de hospital. Mossoró tem uma grande vantagem, nós temos um hospital psiquiátrico, temos uma rede de CAPS, temos um serviço de urgência, né? Que é a UPA do Santo Antônio, e temos um ambulatório, que é o PAN do Bom Jardim. Então, quando a gente percebe, ou nós mesmos, né, ou você perceber na sua família alguém mudando a rotina, o ideal é perder o preconceito, porque muitas vezes o que afasta a pessoa é o preconceito, né? Eu não quero ir para o psiquiatra, que é médico de doido. Não é. Isso, na verdade, é a exceção da psiquiatria. São os casos graves que, inclusive, a gente trata no hospital. Mas a grande maioria das situações que faz a pessoa ter desesperança, elas não têm relação nenhuma com a loucura. Então, o que a gente precisa é buscar um profissional, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou terapeuta, para a gente descobrir qual é esse adoecimento e poder tratar. Os tratamentos hoje funcionam muito bem, né? Não precisamos mais ter aquele medo da medicação, porque medicações muito antigas causavam efeito colateral, mas a medicação psiquiátrica, ela evoluiu muito. A gente toma a medicação e trabalha, usa a medicação e estuda, inclusive toma a medicação para estudar melhor e para trabalhar melhor. Então a gente não precisa ter esse medo de ficar tomando medicação a vida toda. A maioria das doenças mentais, elas têm um tempo de tratamento e tem cura, e o caminho é esse. Primeiro, perder o preconceito, a gente saber que pode adoecer, e quando a nossa vida tem um prejuízo, uma mudança na nossa rotina, procurar o médico psiquiatra, conversar e cuidar da saúde. Na verdade, o cuidado com a psiquiatria é o cuidado com a saúde. E doutor Daniel até já mencionou isso, até em forma de brincadeira, e que na verdade a gente escutava muito no passado, principalmente ligado à voz, na antiguidade, disse, fulano de tal tá indo psiquiatra. O neto de fulano de tal psiquiatra. Ele tá doido? Ele tá com um problema. O problema mental, na verdade, não liga muitas vezes, que não é a loucura. Na verdade, é como o doutor Daniel já explicou, nesses pequenos detalhes pode caracterizar um problema mental. E daí, ser necessário, obviamente, o tratamento e procurar um profissional da área. E com relação ao preconceito, isso existe realmente. Às vezes você se depara com pessoas, eu vou ao médico. Mas que médico? Assim, geralmente ele vou ao ginecologista, vou não sei o quê, mas quando se trata de um médico psiquiatra, ao que parece, ele se sente um pouco constrangido em mencionar a palavra psiquiatria. Eu vou a um psiquiatra. Como repito, é como se passasse a ideia que ele vai se tratar de um problema de loucura. Quando, na verdade, esses problemas mentais estão totalmente intrínsecos no dia a dia de cada pessoa, né? Exato. O preconceito é tão grande que eu já tive, por exemplo, duas pacientes vieram se consultar no mesmo momento, duas amigas de muito tempo. E uma encontrou no corredor a outra e disse, fazendo o que aqui? Não, vou para o ginecologista. E a outra disse, eu vou para o dermato. Só que eu estava consultando uma e quando ela foi saindo, a outra ia entrar. E ficou aquele momento constrangedor, né? Aí ela me relatou, não, doutor, é porque a gente se encontrou no corredor
E eu tive vergonha de dizer que vinha psiquiatra. Ele disse para minha amiga que ia para outro especialista. Eu ganhei até um presente muito bom. Encontrei a pessoa no shopping e era uma pessoa que eu tinha já um contato de longa data e ela não falou comigo. Aí foi se desculpar, né? Me levou um presente, nem precisava, porque a gente é psiquiatra, sabe? Mas ela levou um presente e me explicou, doutor, eu estava com o meu chefe, eu não poderia, eu tive vergonha de dizer que estava com um psiquiatra. Então, a primeira maneira de prevenir, e é isso que a campanha fala, a campanha do Setembro Amarelo, é, se precisar, peça ajuda. Então, procurar o psiquiatra. E essa campanha, ela é uma campanha que tem dois viés, né? É realmente para a pessoa que está passando por esse momento delicado, de que ela tenha ciência que esse problema, essa doença, é uma doença, assim como nós temos outras doenças do corpo físico, e que precisam ser tratadas, e tratadas com normalidade, mas também é um alerta para todas as pessoas enquanto sociedade. Porque enquanto a gente continuar julgando as pessoas que fazem tratamentos psiquiátricos dessa forma, a gente vai acabar prejudicando e dificultando até mesmo o reconhecimento, né, que elas precisam de ajuda e o acesso ao tratamento. Então, é uma campanha que serve de alerta para as pessoas que estão passando por esse momento, mas também para todos nós enquanto sociedade, né? E quanto mais a gente demora a cuidar, por isso a importância das campanhas, né? Como o Outubro Rosa, né? Que quanto mais rápido você trata o câncer de mama, melhor é a resposta. O Novembro Azul, né? Quanto mais rápido você trata o câncer de próstata, melhor a resposta. No caso da doença mental, é a mesma medicina. Quanto mais cedo você trata a doença mental, melhor a resposta. E de forma mais rápida, né? A gente consegue se afastar de pensamentos ruins, pensamentos de negatividade, né? Que afastam a gente das coisas boas da vida, da família, do trabalho, dos amigos. Então, a importância da campanha, eu agradeço novamente o espaço, é essa. É a gente começar a cuidar o mais cedo possível, perder o preconceito e cuidar da sua saúde mental. Pois é. Doutor Daniel, Adalto, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna conversando sobre esse tema, tirando ainda um pouco das nossas dúvidas aqui, esclarecendo também para vocês que estão nos assistindo. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, de uma associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né? Porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então,
Se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando sobre a campanha Setembro Amarelo com o médico psiquiatra Dr. Daniel Sampaio. Dr. Daniel, no bloco anterior, falou uma coisa bastante importante, que é a respeito da rotina. As pessoas, né, Adalto, quando estão passando por esse momento delicado, muitas vezes elas perdem o prazer e o interesse em fazer coisas que antes para ela eram normais ou eram agradáveis, como trabalhar, né, como sair, enfim, fazer algum esporte. E antes de fazer até a pergunta, doutor Daniel, eu, enquanto mãe, eu faço um alerta aos pais para que prestem atenção na rotina dos seus filhos. A Adalto já tem uma filha moça, um filhinho pequeno, né? São idades diferentes, mas eu acredito que ele vai concordar comigo que a gente precisa estar atento à rotina dos nossos filhos. Eu sei que a rotina de trabalho é muito desgastante para todo mundo, a vida é muito corrida, as informações são muito rápidas, os pensamentos muito acelerados, mas a gente precisa prestar atenção na mudança de comportamento dos nossos filhos, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos jovens que estão sendo atacados de todos os lados pela internet. É um mundo muito perigoso e a gente precisa estar atento a essas mudanças de comportamento, né? Mas aí, doutor Daniel, eu já emendo a pergunta. Essa depressão ou essa ansiedade, ela pode ter alguma causa genética ou ela sempre vai estar atrelada a alguma situação, algum trauma pelo qual a pessoa passou na vida? Como tudo na medicina, existe a questão ambiental, né, do momento, e existe sim o fator genético, né? As doenças mentais também, elas têm um fator genético muito importante. Por exemplo, a gente tinha um político mais antigo, Getúlio Vargas, ele chegou a tirar a própria vida. E o filho dele, Getúlio Filho, tirou a própria vida. E o neto, Getúlio Neto, tirou a própria vida. Ambos tinham casos de depressão muito grave. Então, a gente, quando tem algum tipo de adoecimento mental na família, não é que vai ser obrigatório você ter, mas a chance é maior. Então é um motivo de alerta, né? Como qualquer problema. Por exemplo, meus pais são hipertensos, então eu sempre acompanhei a minha pressão. Eu sou hipertenso, eu tomo minha medicaçãozinha todo dia e eu controlo a minha hipertensão. Então a gente não precisa assim, se assustar com a genética, mas a gente precisa estar mais atento, principalmente durante essa campanha a gente fala muito na questão de alcoolismo e uso de drogas, de dependência química, que é uma causa da pessoa pensar em tirar a própria vida. A questão da dependência, ela tem uma carga genética muito forte, então a gente sempre tem que estar prestando atenção, né, nos nossos filhos, nas pessoas próximas, né, porque infelizmente as informações circulam muito e a gente tem que saber que eles estão suscetíveis a esse problema. Quem tem filho pequeno, pega o celular do seu filho, olha a rede social dele. Isso não é invasão de privacidade, é invasão de privacidade depois dos 18. Mas se a gente não cuidar dos filhos, alguém vai estar de olho neles. Então é melhor que sejam os pais, as pessoas próximas, os cuidadores, né? E é muito assustador, às vezes, escutar, por exemplo, uma criança de 10 anos dizer que a vida não tem mais sentido, mas acontece. Às vezes até por influência de informações que chegam através das redes sociais. Hoje a gente não vive ninguém vive mais sem rede social, mas a gente precisa sim monitorar e prestar atenção nas crianças também na mudança de comportamento. A criança não vai chegar e dizer, eu estou com depressão. A criança geralmente ela muda o jeito de ser, fica agressiva, começa a tirar nota baixa, começa a brigar na escola. Então, a mudança de comportamento,
ela não é tão difícil de ver. A gente não pode perder tempo e achar que aquilo vai passar, que aquilo vai se resolver, que é uma fase, né? Muitas vezes é uma doença mental, vamos perder o preconceito, procurar o médico psiquiatra, e eu vejo muito isso aqui em Mossoró. Os colegas médicos, eles encaminham para outros especialistas, porque ficam constrangidos em chegar para um pai, para uma mãe e dizer, seu filho vai ter que ir para o psiquiatra. Então, vamos perder esse preconceito, é uma consulta como outra qualquer, e vamos sim prestar atenção nas nossas crianças e nossos adolescentes. E aí o doutor Daniel citou uma situação bem interessante, por exemplo, nessa fase da adolescência, que a gente vê muito conflito, às vezes, porque é uma fase, é uma fase, muitas das vezes, aquela pode ser realmente uma fase ligada à adolescência, que a gente acompanha desde muito tempo. Mas também pode ser um problema de ordem mental, que muitas das vezes os pais agem dessa forma, entendendo que aquilo vai passar, que aquilo é um problema momentâneo e que vai, em resumo, é uma questão de adolescência que passa. Mas muitas das vezes seu filho está envolvido num problema mental e você não está se percebendo desse detalhe. O Daniel já mencionou que assim, é fácil acompanhar esses casos porque eles vão começando a mudar o comportamento. E é nesse momento que é importante a chegada dos pais e chegar a dizer, meu filho precisa do tratamento. Que aí a gente às vezes vê e acompanha, e aí se eu posso falar por mim também, porque assim, porque meu filho fez isso. Não, isso aqui se resolve de outra forma. Não, porque está fazendo isso, bota ele de castigo. Não, porque meu filho isso é frescura. Desculpe o nome de se utilizar, mas é mais ou menos isso que a gente tem utilizado. É drama. Eu escutei muito já. De filhos passar por determinados problemas, às vezes até no âmbito familiar, e dizer, isso é só drama, isso se resolve de outra forma. Isso vai passar, isso é drama. Mas, às vezes, ele está mergulhado em alguma questão até de depressão, que pode caminhar muitas vezes para uma situação pior. E, às vezes, como eu repito, nos pequenos detalhes. Porque meu coleguinha tem isso e eu não tenho. Isso pode levar até uma questão realmente de depressão. Então, aproveitando o momento que se tratou de filhos, doutor Daniel, eu lhe indagaria o seguinte. A palavra suicídio, ela é vista ainda com muita barreira. Vocês falar de suicídio. Qual é o pai e a mãe que chega para um filho e diz, meu filho, suicídio, dificilmente vai tratar. Existe, assim, alguma idade que a gente deva abordar o assunto, por exemplo, com os nossos filhos? Existe alguma faixa etária ou ela deve ser tratada em qualquer momento? Existe uma preocupação, nós que fazemos parte da Associação Brasileira e da Associação Norte-Grandense de Psiquiatria, com os psiquiatras de modo geral, com o aumento dos índices de pensamento, né, de tirar a própria vida nos adolescentes. Infelizmente, vem aumentando numa proporção maior do que em outras faixas etárias. A vida do adolescente hoje não é fácil, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, né, a obrigação que meus pais tinham era, no final do ano, mostrar o meu boletim. Se estava as notas boas, estava tudo bem. Se ia ser reprovado, aí as coisas complicavam. Mas hoje os adolescentes eles passam por muitas cobranças. É uma roupa, tem que na rede social estar postando fotos legais, de viagens, de ter um grupo de amigos muito bom, da questão da beleza física, né? São exigências praticamente inatingíveis. E os nossos adolescentes estão adoecendo muito por causa dessas cobranças que chegam muito através de rede social, mas chega também no dia a dia, na escola, nos ambientes que os adolescentes frequentam. Muito provavelmente, por conta disso, o aumento do índice de pessoas que pensam em tirar a própria vida nessa fase, na adolescência, o que é preocupante, mas a gente precisa saber, né, quem tem filho, né, porque sabendo que é uma faixa etária em que os índices aumentaram de adoecimento mental, a gente já vai com mais facilidade abordar o tema, e não tem uma faixa etária. Se você perceber que seu filho, seja com 10 anos, ou se seu pai idoso, com 80 anos, mudou o comportamento, isso é indício de alguma doença mental. E como o pensamento de tirar a própria vida, praticamente em 100% dos casos, ele está associado a uma doença mental, é muito difícil uma pessoa que não está com uma doença mental pensar em tirar a própria vida. Então, quase 100% desses pensamentos estão associados a uma doença mental. E o que a gente sempre orienta, e é o que a própria campanha diz, se precisar, peça ajuda. Então, mudou o comportamento, procura um médico psiquiatra.
E aí não tem, então, essa faixa etária específica, mas tem uma linguagem específica, talvez, para você conversar com a criança e com o adolescente. E por isso a importância do profissional. Porque ele vai ter a ferramenta adequada, a linguagem adequada, o cenário adequado para entrar com um assunto delicado como esse, né? Então, a importância do profissional também é para conversar com essa criança, com esse adolescente, com esse idoso, né? Também a velhice é um momento muito delicado na vida do ser humano, né? Então, a ajuda profissional nesse momento é essencial. E aí, ainda falando um pouco sobre esse ponto específico, doutor Daniel, eu pergunto então o seguinte, tem alguma profissão ou alguma doença mental específica ou alguma faixa etária ou sexo, algo que as pessoas estejam mais propensas a ter depressão ou a chegar a atos mais extremos? Por exemplo, homens, ocorre mais entre homens ou entre mulheres? Tem alguma diferenciação? Existe. Tem alguns profissionais, isso é para a minha área, né? Por exemplo, os profissionais da saúde. Eles, como nós temos o conhecimento fisiológico, né, do organismo, então o profissional de saúde tem que estar mais atento, né? Como a gente está até próximo ali dos meios para tirar a própria vida, então quem trabalha na saúde, pela própria dificuldade, né? Você lida com a dificuldade alheia, né? Isso às vezes repercute na sua saúde mental. Você está próximo ali dos meios, então quem for da saúde tem que se preocupar mais. Profissionais da área de segurança que trabalham com armamento, né? Então a gente acompanha diversas pessoas que trabalham na área de segurança e têm um adoecimento maior pela própria dificuldade da função, mas também por estar próximo de armamento. E esses profissionais têm que ter um cuidado, uma observação ainda maior. As faixas etárias existem preocupações com a adolescência, os idosos, né, a gente está percebendo a faixa etária dos idosos tendo um aumento também de incidência. E os homens, eles têm uma chance maior de chegar a esse ato extremo, porque os homens usam meios mais violentos. Diferente da mulher, que às vezes até tem várias tentativas, né, de tirar a própria vida, mas não, graças a Deus, não conseguem ter êxito. O homem, por tentar de forma mais violenta, o homem, ele precisa ter um pouco mais de cuidado. O que já era um problema, porque o homem, infelizmente, ele é muito mais descuidado com a saúde mental. As mulheres procuram se cuidar mais. E aí, doutor Daniel, por exemplo, a gente tem mencionado até então que, por exemplo, são pequenas atitudes, hábitos no dia a dia das pessoas que os pais, os parentes, os amigos, eles passam a detectar que aquela pessoa houve um desvio da vida rotineira dele, do dia a dia, da normalidade. Ele fugiu à normalidade. E a partir dessas observações é que a gente pode se chegar e dizer assim, ela tem que procurar um profissional. Ela tem que procurar um tratamento, porque realmente não está normal. Mas e por que é que essas pessoas, elas mesmas que passam por esse problema mental, elas não conseguem chegar às pessoas para comentar ou mesmo procurar um profissional? Existe quais razões pelas quais ela ainda não consegue se desligar disso? Olha, uma das maldades da própria doença é isso. A doença, por exemplo, os casos de depressão, de ansiedade, os casos de transtorno bipolar, que são casos de esquizofrenia também, que levam muitas pessoas a pensar em tirar a própria vida. Uma das maldades da doença é trazer com que a pessoa tenha uma culpa, né, um peso, uma vergonha de estar passando por aquela dificuldade. Então, muitas vezes a dificuldade está ali presente, está atrapalhando a rotina, mas ela se sente um peso para a família. Ela sente um constrangimento muito grande em chegar e dizer que está doente. Por isso que essa campanha do Setembro Amarelo, ela traz essa mensagem. Se precisar, peça ajuda, né? Porque a ajuda ela é fundamental. Às vezes você fazer uma ligação com uma pessoa conhecida já vai ajudar. Você começar a ter hábitos saudáveis. Tudo bem que você não quer procurar um médico psiquiatra, então faça a sua parte. Comece a fazer atividade física. Comece a evitar o isolamento. A gente viu agora na pandemia, né? Quem perdeu ou não, parente, quem teve Covid ou não. Independente disso, eu tive Covid 3 vezes, eu não me isolei.
Perdi minha sogra e minha cunhada por Covid. Eu não me isolei, porque eu sei como é prejudicial. Então a gente precisa ter esses hábitos saudáveis. Evitar o uso de álcool e drogas, né? Dormir corretamente e fazer um esforço pessoal. Procurar, né, estar em contato com as pessoas. Porque uma das maldades da doença é essa. Você cria uma vergonha, um peso em estar doente. E atrapalha até a sua vontade de poder ajudar, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Eu peço ao Dr. Daniel que continue conosco, porque a gente volta no quarto e último bloco do Cidadania, ainda conversando com o Dr. Daniel. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, continuando o nosso bate-papo com o Dr. Daniel Sampaio. Dr. Daniel, no bloco anterior a gente já conversava sobre alguns sinais que a pessoa, né, que está passando por um problema de ansiedade, de depressão, ela começa a dar, inclusive na mudança da rotina, na desesperança, na falta de interesse em realizar algumas atividades. E aí eu pergunto, a pessoa que já está com esses pensamentos extremos, ela dá algum sinal? Porque no mito que ronda a nossa sociedade, a gente ainda tem aquele ditado, né? Cão que ladra não morde. Se falou é porque não vai fazer. Mas o que a gente pode? O que é que pode nos alertar? O que é que pode nos dizer que aquela pessoa está precisando de ajuda, está com pensamentos extremos? E o que a gente pode fazer para evitar que isso ocorra? É importante a gente saber disso para poder tomar uma atitude, né? Porque o tema da campanha de Setembro Amarelo é se precisar, peça ajuda, né? Mas quando é que precisa, né? Então, as doenças mentais, elas, claro que quem é um profissional da área, seja psiquiatra, psicólogo, um terapeuta, a gente percebe com mais facilidade. Mas em casa você pode ver a mudança de comportamento, como por exemplo, a pessoa se isolando. Aquela pessoa que antes era comunicativa, que gostava de conversar, agora passa o dia trancada num quarto escuro, não quer ver ninguém. Passeios que gostava de fazer, a pessoa abandona. Encerra uma rede social, por exemplo, que a gente tem um lado ruim, mas tem um lado bom na rede social, que você se comunica. Então, a gente pode perceber esses detalhes. As pessoas que têm um quadro de ansiedade, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade pode evoluir para esse tipo de pensamento, né? Então, a pessoa começa a ter sintomas físicos, do coração muito acelerado, às vezes até precisa de atendimento em urgência, porque a pessoa pensa que está tendo um infarto ou um AVC. Nos casos do transtorno bipolar, que estão muito associados à questão de querer tirar a própria vida, a pessoa começa a ficar muito agressiva, violenta mesmo, dentro de casa. Aquela pessoa que muda o humor muito rapidamente e tenta agredir pessoas sem motivo nenhum. Tenta fazer hábitos extremamente extravagantes, né? Gastos extremamente extravagantes. Então, esse tipo de mudança caracteriza adoecimentos mentais que estão ligados a esse pensamento de tirar a própria vida. O fato de, por exemplo, alguém da família
está escutando uma voz que ninguém percebe, somente ela, ou tendo algum tipo de visão, né? Voltando às redes sociais, existe, infelizmente, na internet, conteúdos específicos sobre essa questão de tirar a própria vida. Então a gente precisa estar acompanhando isso, porque quem nunca se interessou por esse assunto, aí passa a acompanhar esse tipo de assunto, é um risco. Então vamos prestar atenção, claro, no nosso próprio comportamento, mas nas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos filhos, nossos colegas de trabalho, porque tem sim como prevenir esse tipo de atitude extrema. É cuidar da sua saúde mental. E a gente observando esses hábitos de mudança de comportamento, a gente vai ter tempo hábil para cuidar, para a pessoa estar curada e para afastar esse pensamento de que a vida não tem mais sentido. E aí, Joyce, doutor Daniel, o lema da campanha, que... Se precisar, peça ajuda. Isso, pronto. Isso, na verdade, o lema da campanha, ao que parece, ele direciona muito a quem passa por um problema. Mas, como eu disse, a maioria dos casos, e o doutor Daniel já esclareceu, aquela pessoa ela não procura ajuda, a maioria dos casos. Alguns sim talvez tenha sucesso, e o lema ela seja bem apropriado ao caso. E aí eu diria que assim, eu praticaria para um outro lema, que são as pessoas que na verdade que acompanham aquelas que não têm a coragem de procurar, na verdade. É por isso que é a ideia das campanhas. Então eu digo assim, se informe para aprender e ajudar. Então assim, para quem está do outro lado, ou seja, para quem acompanha, um parente, um amigo, a ideia da campanha, a ideia de você ver os problemas que estão acontecendo é exatamente isso. Procure sempre se informar, para evitar exatamente críticas às assessorias. Ah, porque fulano é doido, porque... Não, isso aí passa. Se informe, aprenda e ajude. Então assim, o lema para quem está do outro lado, eu acredito que seja esse. E nós temos aqui em Mossoró uma rede de assistência à saúde mental muito importante. Então, dentro desse tema de o que fazer, né? Olha, nós temos num ato extremo, né, de tentativa de tirar a própria vida, nós temos a UPA do Santo Antônio, nós temos o hospital Dr. Milton Marques, que é o nosso hospital psiquiátrico, que atende toda a região, mas é um hospital municipal. Nós temos a rede de CAPS, que faz os acompanhamentos psiquiátricos mais graves. Temos um ambulatório do PAN, do Bom Jardim, e temos toda a rede de UBS, né, que dá sequência aos acompanhamentos, que o quadro já está estabilizado. Então nós temos uma rede de assistência à saúde mental aqui em Mossoró, que a gente precisa conhecer, né, saber que existem esses órgãos que eu falei, né, esses locais de atendimento. Então tem sim como cuidar da sua saúde mental. O que a gente não pode, por conta de preconceito, de achar que não vai resolver, de achar que vai ficar dependente de medicação, a gente pensar em esperar o atendimento. A gente tem que ter o atendimento o mais breve possível. Existem dados, e por isso essa campanha, Setembro Amarelo, ela não é uma campanha do Brasil, não é uma campanha nacional, é uma campanha mundial. Porque nós estamos vendo agora alguns acidentes, né, no mundo, terremotos que matam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, mas existem cálculos de que morrem mais de 1 milhão de pessoas que chegam a tirar a sua própria vida. Isso é muito preocupante. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. Um programa como esse, que dura 40 minutos, infelizmente alguém tirou a vida no Brasil. Então nós precisamos aceitar que isso existe, que isso pode estar ali, próximo da gente, e a gente tem sim como cuidando da sua saúde mental. Então, precisando, peça ajuda. Isso aí, Joyce, doutor Daniel, assim, a gravidade, por exemplo, por isso a importância de se procurar os tratamentos, procurar os profissionais certos, exatamente para não chegar aos extremos. E aí eu peço licença, o doutor Daniel não trata muito, não gosta de mencionar a palavra, mas chegou ao fator morte, que nós conhecemos no dia a dia como suicídio, né? E assim, algumas pessoas chegam a esse ponto. O doutor Daniel, existem circunstâncias, existem fatores no dia a dia que podem levar a um contágio à prática do suicídio? Por exemplo, porque já se vê falar o que é o suicídio por contágio. A imprensa, por exemplo, ao que parece, ela procura se eximir desses comentários. Pode ocorrer, na verdade, de casos dessa natureza, influenciar determinados fatores que outras pessoas venham praticar o suicídio? Existe. E isso é uma preocupação nossa, da Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria.
Porque o Setembro Amarelo, essa questão de que a vida não tem mais sentido, ela precisa ser abordada por profissionais que cuidam da saúde mental. Psiquiatra, psicólogo, terapeutas, enfim. E nós temos uma preocupação muito grande. Infelizmente, algumas pessoas, até de forma positiva, de querer ajudar, mas se atrapalham um pouco com o assunto e falam do Setembro Amarelo não sendo da área de saúde mental. São pessoas de áreas muito diferentes. Infelizmente, a gente vê até pessoas tentando se promover. Isso, o que é uma pena. Mas esse tema, infelizmente, quando alguém fala de maneira errada, isso pode interferir. Como, por exemplo, uma pessoa, um artista usa uma camisa azul. Eu vou vestir uma camisa azul, porque meu artista vestiu, né, uma camisa azul. Ou quando, por exemplo, um jogador de futebol tem uma certa preferência por um esporte, aí todo mundo acompanha também aquele esporte, além do futebol. E isso pode acontecer nesse pensamento. Se você vê uma pessoa muito conhecida tomando essa atitude extrema de tirar a própria vida, é possível que isso influencie. Por isso que é importante a campanha do Setembro Amarelo, ela está associada aos profissionais que cuidam da saúde mental. Teve um momento aqui no Rio Grande do Norte que muitas pessoas estavam até indo para um local, porque houve uma movimentação muito grande, todo mundo falando de forma aleatória sobre esse tema, e isso não trouxe nenhum benefício. Quando se fala muito sobre o assunto de maneira inadequada, né, a gente chama de efeito Werther, né, que vai influenciar as pessoas. Então, é importante sim, eu agradeço muito o espaço que vocês estão dando aqui. O tema precisa ser abordado, porque é um tema que mexe com uma quantidade de pessoas muito grande, mas quando a gente for tomar os cuidados, procurar um profissional que cuida de saúde mental, que já esteja habituado a cuidar das doenças mentais, porque praticamente todos os pensamentos em tirar a própria vida estão associados a uma doença mental. Daniel, a gente poderia inclusive continuar conversando aqui, porque é um tema realmente muito importante e delicado, mas nosso tempo está se esgotando. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez sua participação, sua presença, seus esclarecimentos, né, Adalto? Foi importantíssimo que você conversasse com quem nos assiste, esclarecesse também muita coisa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, estou à disposição e se você precisar, peça ajuda. Não vamos quebrar o preconceito com a saúde mental. Bom, eu vou chamar então aqui o Dr. Daniel e Adalto para nós assistirmos juntos agora o nosso amigo Pietro Medeiros, que está chegando com seu quadro Dicas de Concursos para você, que é concurseiro e está aí antenado nos últimos editais. Pietro, agora é com você. Estamos mais uma vez aqui na TV Câmara, no nosso quadro aqui no programa Cidadania, falando sobre diversos temas, concurso público e dentre eles outros temas correlatos, que apesar de não ser especificamente de concurso, mas que reflete na área pública, né? Então estamos aí recentemente, né, com o assunto trânsito em alta, então tanto em Natal quanto em Mossoró, temos aí algumas polêmicas relacionadas ao assunto trânsito. E lá no Instagram, no meu lá, @PietroMedeiros, com 2 S no final, o pessoal fica perguntando, né, pedindo algumas sugestões, tirando algumas dúvidas. E uma delas, eu já até iniciei essa fala aqui no programa, mas hoje eu vou trazer de forma mais específica, né, que é relacionado à lei seca, as operações da lei seca. Então, muita gente tem dúvida de como funciona, se deve ou não soprar o bafômetro, o que é que acontece se soprar, o que é que acontece se não soprar, né? Então, hoje os veículos estão com muitos atrativos, né? É som, equipamentos eletrônicos, então o veículo, em alguns momentos, ele poderá até se transformar em uma arma, né, na mão de quem não sabe usar ou de que está usando de forma indevida, né? Então, a legislação de trânsito ela tem uma preocupação e traz com uma certa rigidez o tema embriaguez e dirigir, né? Então, o legislador está apertando mais as penalidades para quem vem a ingerir bebida alcoólica
e dirigir, certo? Então, se você, agora que eu vou falar com você, se você for abordado, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, você estará sujeito à fiscalização de trânsito, seja de cinto de celular, de documentação, enfim, qualquer tipo de fiscalização. Houve uma alteração recente no Código de Trânsito Brasileiro em que equiparou quase que 100% das atribuições. Então, se você for abordado por um agente de trânsito municipal, ele tem as atribuições no Código de Trânsito Brasileiro, que praticamente são as mesmas do policial militar que trabalha numa RN, que trabalha numa via estadual, como também as atribuições de um PRF, de um policial rodoviário federal, que trabalha numa via da União, numa BR. Então, é uma lei só, são infrações só, vai diferenciar algumas situações, mas não vem ao caso aqui. Mas na quase da sua totalidade, são as mesmas atribuições. Então, imagine que você está com o seu veículo atrasado, certo? Você está sem CNH, e aí você passa por uma fiscalização de trânsito. Quando você passa por uma fiscalização de trânsito, o guarda, seja municipal, estadual ou federal, ele poderá oferecer para que você passe pelo teste do bafômetro, certo? Para você ter essa questão da fiscalização do bafômetro, não precisa você estar embriagado. Então, inclusive na Polícia Rodoviária Federal, é quase que 100% das abordagens eles oferecem para que você passe pelo teste do bafômetro. Então, a primeira situação é a seguinte: eu não estou embriagado, mas eu não quero também soprar o bafômetro. Existia uma polêmica antes dessa nova atualização do Código de Trânsito que eu não era obrigado a soprar, certo? Por não produzir provas contra mim mesmo, que é um princípio constitucional da não autoincriminação. Você não é obrigado a se autoincriminar. Então você não soprava. Só que o legislador, vendo essa falha, vendo essa brecha, ele inseriu um novo artigo. O artigo administrativo da multa de trânsito da embriaguez é o artigo 165. Então ele inseriu qual agora? 165A. Ou seja, o simples fato de você não fazer o teste, de você se recusar a fazer o teste, já é uma infração de trânsito. E aí eu trouxe para você aqui o valor dela, R$ 2.934,70, 70 centavos. Então, se você, mesmo não estando embriagado, você se recusar a fazer o teste, só pela recusa, o verbo recusar, você já está aí, você vai sofrer um auto de infração de R$ 2.934,70 centavos, certo? Se você soprar e não der nada, certo? Você está liberado, né, para conduzir o seu veículo. Agora, se você soprar, você vai o teste do bafômetro, do etilômetro, ele tem alguns índices, certo? Que eu trouxe aqui também para vocês, ó. Até 0,04, que é muito pouco, é só um erro de margem do equipamento. Então, se você soprar o bafômetro e der até 0,04, é como se fosse uma falha do equipamento, você não vai sofrer nenhuma infração. Agora, se der entre 0,05 e 0,33, você está sujeito a uma multa administrativa. Você ainda não vai para a delegacia preso em flagrante. Então, você vai receber uma multa no mesmo valor da recusa, que é R$ 2.934,70. O guarda e você só vai ter que providenciar alguém que não tenha bebido para levar o carro. Desde que seu carro também esteja em dia, né? Desde que seu carro também esteja em dia e desde que você esteja também trazendo alguém habilitado para levar o carro, certo? Agora, se for igual a 0,34 para cima, você já entra no crime de trânsito, certo? Então, além da multa de R$ 2.934,70, você estará preso em flagrante. Por quê? Porque o Código de Trânsito ele é dividido em duas partes. Eu tenho uma parte administrativa, que é essas das multas, e eu tenho uma parte criminal. Então, você já vai lá para o artigo 306. Você vai estar em curso aí na parte administrativa
no 165, que é o da embriaguez, e no 306, que é o crime de trânsito. Então você vai ser conduzido até a delegacia, certo? Chegando à delegacia, você já tem aí essa questão da multa administrativa. Então o delegado vai arbitrar uma fiança para você. Então vai se avaliar o seu contexto social e o delegado vai definir o valor da fiança. Se você não pagar a fiança, você desce direto para a cadeia pública e no outro dia, em até 24 horas, você vai passar por uma audiência de custódia, na frente de um juiz, de um promotor, enfim, para avaliar se vai liberar você ou se você vai continuar preso, certo? Caso você pague a fiança, você vai pagar a fiança e vai ser liberado com algumas restrições, né? Você vai ter que participar de uma audiência, você vai ter que constituir advogado, provavelmente o promotor de justiça, o Ministério Público, vai sugerir uma transação penal, aplicar uma multa em você para que o processo fique parado aí por 2 anos. Então, o Código de Trânsito ele traz uma atenção especial para evitar acidentes de trânsito, principalmente para quem anda aí ingerindo bebida alcoólica, né? Então, retomando aqui para a gente fechar, deu até 0,04, você soprou e deu até 0,04, não tem problema, é uma margem de cada aparelho aí dos etilômetros. Passou de 0,04 até 0,33, você está em curso somente na penalidade administrativa, na multa. Acima de igual a 0,34, acima, você, além da multa, você vai sofrer a penalidade criminal, você vai ser processado no âmbito criminal, certo? Então, bastante atenção, porque às vezes você passa por uma fiscalização, por outra coisa, por um carro que está atrasado, por um estacionamento errado, por você não ter uma documentação, enfim, mas aí o guarda oferece o bafômetro e você vai ter que soprar ou se recusar, né? Tá certo? Então essa é uma dúvida que muita gente tem, então evite, né, dirigir embriagado ou tendo ingerido qualquer tipo de bebida ou droga e evite aí e tenha essa empatia, né, com quem está na via também, com outros motoristas, com ciclistas, pedestres e outras pessoas que utilizam a via, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Este é o quadro aqui no programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Obrigada mais uma vez, professor Pietro Medeiros, por suas dicas, suas orientações sobre concursos públicos. Nós agradecemos mais uma vez, Jandato, a doutor Daniel, pela presença, pelos esclarecimentos e convidamos ele a retornar outras vezes, sempre que achar interessante, necessário, vir debater sobre outros temas. Estamos de portas abertas, né, Adalto? E hoje nós tivemos um papo agradável, esclarecedor, sobretudo pelos problemas, né, do dia a dia que as pessoas passam. E hoje o doutor Daniel pôde trazer um pouco mais de esclarecimento e ajudar aquelas pessoas que porventura estejam passando por um problema, que procure ajuda. Daí a ideia do lema. E claro, aquelas pessoas que acompanham pessoas que têm essa característica, que têm esse perfil, que têm essa mudança de rotina, procure se informar, aprenda e também ajude. Então, assim, é outro lema que eu acho que acredito que é importante para aquelas pessoas que acompanham aqueles que porventura existam, têm algum problema mental, né, Joyce? Muito obrigada, doutor Daniel, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição de vocês e vamos perder o preconceito. Procure cuidar, você merece, inclusive, cuidar da sua saúde mental e assim a gente se afasta desses pensamentos perigosos que fazem parte da vida, mas a gente tem sim como estar distante deles e aproveitar a vida, pedindo ajuda a Deus, né, sempre, mas fazendo a nossa parte, que é cuidar da nossa saúde mental. É isso aí. Adalto, a gente vai se despedindo, né? Mas próxima semana, próxima quinta-feira, 7 horas da noite, nós estaremos aqui com mais um convidado e mais temas para você. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação aí nos assistindo e convidamos também para você continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró. Até a próxima semana. Tchau.